André deve trocar o Fluminense pela Premier League em 2024, Atlético Mineiro avalia o retorno de Bernard e Palmeiras busca acerto com Caio Alexandre. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa quarta do Mercado da Bola. A edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola começa de um jeito diferente. Ao invés de começarmos pelo Brasil, vamos começar pela Europa. Nos últimos dias, está muito em alta o assunto sobre o futuro do meio-atacante alemão Thomas Müller, de 34 anos. Müller é um nome que você provavelmente conhece. Cresceu fazendo sucesso no Bayern de Munique, na seleção da Alemanha, agora está com 34 anos e está no seu último ano de contrato com o Bayern de Munique. Então, ele mesmo recentemente acabou vindo a público dizer que não pensava ainda em se aposentar. Queria jogar por pelo menos mais uma temporada. Então ele passou a ser fortemente ligado a clubes da Arábia Saudita. Agora, o jornalista Ekrem Konur trouxe a informação de que o Bayern de Munique considera dar para o Thomas Müller mais um ano de contrato. Ou seja, como o atual vínculo dele vai até junho de 2024, então o Bayern estuda renovar com ele até junho de 2025. Seria uma espécie de última dança para um jogador tão importante nas últimas temporadas. Müller que não é mais aquele titular absoluto que foi em outro momento. Nessa temporada pelo Bayern, ele tem 14 jogos, 2 gols marcados e 5 assistências. Agora sim, vamos para o futebol brasileiro. Vamos começar falando sobre um jogador que jogou esse ano de 2023 no São Paulo e agora para 2024 pode defender o Atlético Paranaense. Tô falando do volante equatoriano Jegson Mendes, de 26 anos, jogador que inclusive jogou pela seleção do Equador a Copa do Mundo do Catar. Foi quando ele acabou até chamando a atenção do São Paulo. Segundo informação do jornalista Gabriel Sá, Jegson Mendes não seguirá no Morumbi para 2024. Ele não é titular, é um jogador que acabou de fato não encaixando, então o clube não quer ficar com ele para a próxima temporada e o Atlético Paranaense já fez algumas sondagens quanto ao futuro do jogador. Então, Curitiba pode em breve ser a nova residência de Jegson Mendes. Por enquanto, ele ainda tem contrato com o São Paulo até 2025. Na temporada, 24 jogos para ele. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e ainda perdeu um pênalti decisivo no Campeonato Paulista quando o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa. Agora é hora de irmos para Minas, começando pelo Atlético Mineiro. Esses próximos dias marcarão o fim da passagem do zagueiro Hever, não só pelo Atlético Mineiro, mas também pelo futebol, atuando profissionalmente. O zagueiro de 38 anos anunciou em entrevista coletiva de que o seu tempo no futebol está chegando ao fim. Ele pretende se aposentar, pretende pendurar as chuteiras ao final dessa temporada. Mas ele deixou pelo menos no ar que pretende seguir atuando no futebol, mas agora não mais como jogador, e sim como um dirigente, como um gestor. Ele pelo menos garantiu que vai começar a estudar. Então Hever, que foi até campeão da Libertadores com o Atlético lá em 2013, jogou em Internacional, em Flamengo, ele vai pendurar as chuteiras em breve. Ele deu até a seguinte declaração, separei um trecho para vocês. Espero concluir com sucesso no dia 3, esse ciclo com o Atlético se encerra e espero que eu possa encerrar da melhor maneira possível. Até por conta da idade, das limitações físicas, Hever foi a campo pelo Atlético Mineiro em apenas 17 jogos nessa temporada. Falando em Atlético Mineiro, eu falei do Hever, que foi uma peça importante para o Galo lá em 2013 ganhar a sua primeira e única Libertadores da história. Agora vamos falar de um jogador que também fez parte daquela conquista, mas hoje está fora do Galo. Porém, pode voltar em 2024. Tô falando do atacante Bernard, de 31 anos, que ficou conhecido como o Alegria nas Pernas, que estava na Copa do Mundo de 2014 e inclusive estava no 7-1. Segundo informação do jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol, o Atlético Mineiro avalia nesse momento a volta de Bernard ao clube para o ano que vem. Ainda não há negociação, não há proposta, mas existe essa possibilidade, porque hoje ele está no Panathinaikos da Grécia e tem contrato no time grego só até junho de 2024, o que significa que a partir de janeiro, Bernard já poderia assinar um pré-contrato e ir a custo zero para qualquer outro clube. Nessa temporada pelo Panathinaikos, Bernard foi a campo em 19 jogos, ele tem 4 gols até o momento e 2 assistências. Lembrando que depois que ele saiu do Atlético, ele passou um bom tempo na Ucrânia, pelo Shakhtar Donetsk, chegou a defender o Everton na Inglaterra e também o Sharjah dos Emirados Árabes. Agora vamos para São Paulo e vamos falar do time do Palmeiras. O Palmeiras já tem fechado, concretizado para 2024, a contratação do volante argentino Aníbal Moreno, que foi contratado do Racing da Argentina.
só com os reforços do Verdão para o seu meio campo, podem não parar em Aníbal Moreno. Afinal, segundo informação da Itatiaia Sports, o Palmeiras está avançando para contratar o meio campo Caio Alexandre, de 24 anos, que tem sido um dos destaques do time do Fortaleza e aqui no Brasil foi revelado pelo Botafogo. Hoje, o Caio Alexandre está emprestado pelo Vancouver Whitecaps do futebol norte-americano ao Fortaleza até o final da temporada. Porém, o tricolor já tem um acordo para comprá-lo ao final desse empréstimo. Então já é certo que ele vai ter ainda um vínculo definitivo com o Fortaleza. E aí que entra o Palmeiras na história. Segundo informação da Itatiaia, o Palmeiras já está alinhado com o Caio Alexandre quanto a tempo de contrato, quanto a salário, quanto a bonificações, caso ele de fato feche com o clube. Então o Palmeiras agora vai precisar de um acordo com o Fortaleza, que segundo informação da própria Itatiaia, pretende pedir no mínimo 50 milhões de reais para negociar um jogador tão importante quanto o Caio Alexandre. Conhecido por tomar conta do meio campo, por ter um bom passe, Caio Alexandre pelo Fortaleza nessa temporada foi a campo em 57 jogos, tendo marcado 3 gols e dado 6 assistências. É aquilo, muito bom jogador. Mas se o Fortaleza de fato pedir 50 milhões de reais, será que ainda valerá o investimento? Agora é hora de irmos para o Rio de Janeiro e vamos começar pelo time do Flamengo. Segundo informação do jornalista Vene Casagrande, para 2024, uma baixa praticamente certa do elenco do Flamengo deve ser o goleiro Santos, de 33 anos. Muita gente não se lembra mais do goleiro Santos, mas ele ainda está no time do Flamengo e tem contrato por lá até 2025. Santos chegou a ser goleiro titular do Flamengo de maneira incontestável, foi até campeão da Libertadores em 2022, mas em 2023 as coisas mudaram. Começou a falhar constantemente e aos poucos acabou se tornando a terceira opção para ser o goleiro do time do Flamengo. Hoje o Santos está atrás do Matheus Cunha e também do argentino Rossi. Sendo assim, segundo Vene Casagrande, ele deve deixar o clube agora para 2024 pela falta de espaço. Ele que nesse ano pelo Flamengo de fato não foi bem. 24 jogos na temporada, tendo passado apenas 8 sem tomar nenhum gol. Falando ainda sobre o Flamengo, falamos sobre um jogador que pode ir embora, que é o Santos, e vamos falar agora de um que pode ser contratado. Cada vez mais a novela envolvendo o Flamengo e o meio-campo uruguaio Nicolás de la Cruz está esquentando. Hoje, De La Cruz está no River Plate da Argentina, tem um tempo que já está por lá, sendo um dos melhores jogadores do futebol sul-americano. Já houveram rumores de que ele poderia ir para o futebol europeu, mas essa negociação de fato nunca chegou a acontecer. Então agora o futebol brasileiro passa a ser um mercado que interessa bastante ao De La Cruz, ainda mais que ele está começando a ter cada vez mais um papel importante na seleção do Uruguai. Segundo informação do jornalista argentino Germán Garcia, o Flamengo tem avançado nas conversas para contratar o De La Cruz e detalhe, o time rubro-negro estaria preparando uma proposta no valor de 78 milhões de reais para tirar De La Cruz lá do River Plate. Hoje ele tem contrato com o River até 2025. Na temporada são 34 jogos com 7 gols marcados e 3 assistências. Quem tem acompanhado principalmente o que o De La Cruz tem jogado na seleção do Uruguai sabe que ele tá monstro. E outra, ele poderia no Flamengo fazer uma parceria que ele já faz na seleção do Uruguai com o Arrascaeta. Então, nesse momento, o De La Cruz interessa ao Flamengo e uma proposta tentadora está sendo preparada. Agora, vamos fechar o vídeo falando sobre um jogador que tem sido convocado para a seleção brasileira, acabou de ser campeão da Libertadores e pode em breve jogar a Premier League. Tô falando do volante André, de 22 anos, destaque do Fluminense, que tem sido titular com Fernando Diniz também na seleção brasileira. André hoje tem contrato com o Flu até 2026, mas já é praticamente certo que após essa temporada incrível que ele fez, ele vai jogar no futebol europeu. Segundo informação do portal inglês Talk Sport, hoje o favorito para contratar o André é o Fulham, que é o mesmo time em que jogam outros brasileiros, como o William, ex-atacante do Corinthians, o Andreas Pereira, ex-Flamengo. Então é para esse time que em breve ele pode ir. Segundo o Talksport, o Fulham é o favorito para contratá-lo e inclusive já se comenta uma negociação por volta de 30 milhões de euros, ainda mais que agora ele está mais valorizado por conta das convocações para a seleção brasileira. O Manchester United e o Liverpool são outros times que também têm interesse no André, mas não estão dispostos a cobrir esses 30 milhões de euros, pelo menos por enquanto, que o Fulham quer colocar na mesa. Na temporada, André tem 55 jogos pelo Fluminense, não marcou nenhum gol e deu só uma assistência. Mas, de fato, ele contribui para o time na saída do jogo e também quando ele faz faltas táticas, desarmando, é nisso que ele é muito forte. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, qual é a sua opinião sobre as notícias que eu trouxe nesse vídeo. Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, essa foi a edição dessa quarta do Mercado da Bola.
Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!